recebendo o doutor Alexandre Ribeiro, que é psicólogo, e vai falar com a gente sobre transtorno bipolar. Doutor, muitas perguntas sobre este assunto. E a primeira é: o fato simplesmente da pessoa às vezes estar com humor, às vezes estar com outro, já é bipolaridade? Não, alterações do humor são esperadas. Já diriam mulheres com TPM. Claro. São esperadas. Tem dias que a gente está mais triste, tem dias que a gente está mais alegre. Então, isso faz parte da vida. Para caracterizar o transtorno de humor bipolar, você tem que ter alterações significativas, muito importantes. A partir daí, a gente pode começar a caracterizar o transtorno de humor bipolar. São alterações significativas na medida em que elas interferem no relacionamento da pessoa social, pessoal, no seu casamento, no seu trabalho, na vida profissional. Quer dizer, cria uma disfuncionalidade e faz com que ela não atinja as suas metas de vida. Doutor, pode ser alegria e tristeza, ou pode ser irritação, pode ser uma pessoa violenta, às vezes, várias coisas, vários sintomas podem entrar? Isso. O transtorno de humor bipolar, ele se apresenta de diversas formas. Quer dizer, tem uma forma que é quando você tem essas alterações, a gente fala em ciclos, a pessoa ela cicla de uma forma, vamos dizer assim, mais estável, eu diria. Ora ela apresenta um estado de depressão, isolamento, não quer relacionar-se com pessoas, ela é uma pessoa muito irritada, é uma pessoa com baixa energia, um cansaço muito grande, falta de motivação. Então, o humor, ele está para baixo, a gente diria. E existem momentos que ela vai para um outro lado, para o outro ciclo. Ela entra num momento de euforia, de excitabilidade muito grande, e ela passa, nesses instantes, com essa estabilidade, a não discernir muito bem o que é realidade e o que é fantasia. Ela, às vezes, acaba se envolvendo em compras homéricas, que depois ela nem vai utilizar aquilo que ela comprou. Ela acaba, muitas vezes, tendo uma irritabilidade também aqui, uma explosão emocional muito grande, depois acaba se arrependendo. É uma alegria maximizada que acaba fazendo mal para as pessoas que estão próximas e para ela mesma, dá um desgaste muito grande, não é? E essa pessoa, ela se caracteriza nessa excitabilidade por emoções muito intensas, muito fortes, afeta a própria cognição dela, ela tem dificuldade de manter concentração, raciocínio, não é? E ela não tem domínio sobre quando vai ter essa troca. Exatamente. Doutor, aquilo que a gente vê em filme, da pessoa ser de fato duas pessoas, ser duas personalidades, se apresentar como um para uma parte de pessoas, se apresentar como outro para outra parte de pessoas, isso existe? Isso é um tipo de transtorno? Isso é um tipo de transtorno. Isso tem a ver com uma desassociação. Isso existe, então? Existe, mas isso nós não vamos caracterizar como transtorno bipolar. O transtorno bipolar, ele se caracteriza por uma alteração do humor. Perfeito. Por que isso acontece? Por que isso é desenvolvido? É uma questão genética? A família, o ambiente onde a pessoa foi criada? A gente tem uma explicação? Então, hoje o que se acredita é num conceito interacionista, onde você considera tanto fatores genéticos, que têm um peso muito grande, somado ao ambiente. Quer dizer, o ambiente ele pode maximizar essas influências genéticas ou ele pode atenuar, mediante a família que você está. Por isso que a família é muito importante. Se a família for uma família passional, irritada, brigas, etc.,
aquela predisposição genética, ela se fortalece, não é? Muito mais. Se você tiver uma família com mais equilíbrio, com mais harmonia, você pode atenuar aquela predisposição. Doutor, é possível crianças já apresentarem esse transtorno? Sim, é possível, Jaque, é possível. O transtorno bipolar, muitas vezes, ele se manifesta nos primeiros anos de vida. A criança já apresenta uma série de alterações. E muitas vezes acaba sendo até confundida com o transtorno de hiperatividade e déficit de atenção. É muito difícil, às vezes, nesses primeiros anos de vida, se fazer um diagnóstico diferencial. Às vezes, muitas crianças que foram diagnosticadas no início da vida como hiperatividade, tratadas com hiperatividade, né? Não tinham. Mais tarde vai se perceber. Muitas vezes se chega na conclusão do diagnóstico através do acompanhamento médico psiquiátrico. Quer dizer, é dado um tipo de medicação, no caso da hiperatividade, que não redunda em sucesso, e quando se dá as medicações correspondentes ao transtorno bipolar, se observa o sucesso do tratamento. Doutor, a conclusão, ela é clínica, é isso? A conclusão em termos de tratamento hoje, que nós sabemos que funciona para o controle desse adoecimento, do transtorno de humor bipolar, são duas linhas de tratamento. O tratamento médico e o tratamento psicológico. O tratamento psicológico com psicoterapia, né, e o tratamento médico com medicação. Então, um encaminha para o outro, provavelmente. Se a pessoa for primeiro no psicólogo, mesmo. Ele vai encaminhar, e se for primeiro no psiquiatra, ele vai encaminhar também, mesmo. Né? Doutor, quanto tempo pode durar esse tratamento? E eu pergunto, eu vou colocar entre aspas, cura? Ou seja, a pessoa vai ter que tomar medicamento para o resto da vida ou não? O transtorno bipolar é um transtorno que ele segue com a pessoa. Na verdade, o que a gente fala é em controle do transtorno. Hoje, nós chegamos num patamar, em termos de ciência, onde é possível haver o controle. Ou seja, a pessoa poder ter uma vida positiva, se relacionar com pessoas, trabalhar, desde que ela progrida no tratamento, ela faça o tratamento corretamente. Não se pensa em que ela vai fazer um período, finalizar e acabou e resolveu o problema. Doutor, para a gente caminhar para o fim do bate-papo, eu fico aqui com uma dúvida. A gente sabe que quando fazemos terapia, procuramos uma ajuda para algo, o terapeuta vai diagnosticando e vai nos ajudando a pensar na melhor maneira da gente sair diante de uma situação que nos causa medo, ou que nos causa dificuldade, ou se você é muito briguento, enfim, várias situações. Eu percebo isso por várias pessoas que eu conheço que fazem terapia. A minha pergunta é, no caso do transtorno bipolar, a pessoa pode alcançar e descobrir aonde vai o seu autocontrole nessas trocas de humor? Na verdade, o trabalho da terapia cognitiva comportamental, visa exatamente isso que você está falando. Isso a gente chama de automonitoramento. A pessoa conseguir monitorar o seu humor, perceber as suas alterações de humor, entender os gatilhos que disparam aquela alteração de humor. Por exemplo, o estresse é um dos maiores gatilhos. A pessoa entender esses gatilhos e a pessoa, através de técnicas, de exercícios, de trabalho com o terapeuta, a pessoa aprender o autocontrole. Então, ela se automonitora, se autopercebe, entende os gatilhos e passa a estabelecer um autocontrole sobre isso. Dando um exemplo simples, você começou a se sentir que o pensamento está correndo mais rápido do que a tua fala, você está muito agitada hoje, você deixa para fazer o que você tem que discutir com alguém,
lidar com uma situação mais estressante, para outro momento. Hoje não é o tempo adequado. Se eu começo a notar que eu estou tendo uma alteração emocional importante, procura relaxar, tranquilizar-se para poder falar. Não vai bater na porta do primeiro. chefe nessa hora, né? Isso. Porque daí com certeza vai causar complicações, né? Perfeito. Doutor, para a gente finalizar o nosso bate-papo, quando é a hora então de procurar ajuda? Eu acho que a hora de procurar ajuda é quando você começa a perceber que essas alterações importantes de humor, elas estão se manifestando na tua vida. Ainda que você não saiba se é transtorno bipolar ou não, você percebe que isso está te atrapalhando, procure uma ajuda, não é mesmo? Claro, porque a questão fundamental do transtorno bipolar é que a pessoa acaba cometendo estragos na vida dela muito importantes. Quantas pessoas com transtorno bipolar não quebram um casamento e depois se arrependem? Quantas pessoas com transtorno de humor bipolar não pedem as contas e depois se arrependem? Quantas pessoas com transtorno bipolar não fazem discussões homéricas, conturbam os relacionamentos afetivos pessoais? Por quê? Porque não estão sendo tratadas convenientemente. Então, procure ajuda porque isso vai melhorar a sua vida de uma maneira geral, e não é, as doutor? pessoas que convivem com você. Que merecem também essa ajuda, né? Com certeza, porque conviver com alguém bipolar não deve ser fácil, né? Sem dúvida. Doutor, um prazer te receber aqui sempre. Prazer, Muito obrigada prazer. pelos esclarecimentos. Telefone 0 operadora 11 2274 8217, o site www.oconsultorio.com www.oconsultorio.com. Sempre um prazer te receber Muito aqui. obrigado, Jaque. Obrigada, uma Prazer. ótima tarde.